bem-vindo a mais uma edição do PodMed, o podcast da revista Ampla das Unimedes do Paraná. Hoje estamos aqui para falar sobre marketing médico e para isso trouxemos Carlos Felipe Tapia Carrenho, médico otorrinolaringologista e gestor do Departamento de Fiscalização do Exercício Profissional do CRM do Paraná. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou responder qualquer questionamento aí que você precise. Doutor, então, inclusive iniciando, tem muitas mídias e formatos, né, que vão mudando o tempo todo. A gente sabe que com as mídias sociais também muitas transformações vão acontecendo muito rapidamente. E eu queria entender, tem alguma dúvida que seja mais recorrente que chega para vocês em relação ao marketing médico nas mídias sociais, nessas plataformas? Sim. As principais dúvidas sempre são, na realidade são duas as principais, em relação ao antes e depois e em relação à possível divulgação de algo que seja ou sensacionalista ou que a pessoa possa não estar capacitada para realizar. Então, os colegas médicos normalmente ligam, perguntam diretamente para a gente, conselheiro, ou para o departamento lá do CRM, em relação a essas duas situações. Antes e depois. Posso divulgar? Não posso? Como posso divulgar? E em relação a sensacionalismo ou capacidade que a pessoa tem. Mas eu tenho capacidade para fazer isso, mas eu não tenho como comprovar. Ou se eu usar determinadas palavras ou determinadas situações, vai parecer que é sensacionalista, que eu estou vendendo algo a mais do que eu poderia. Então, esses são os questionamentos, normalmente os mais comuns. Quando a gente fala do antes e depois, quais seriam as orientações? Assim, o antes e depois, hoje em dia, na nova resolução, ela não está proibida, né? Só que tem alguns cuidados que os colegas médicos muitas vezes esquecem de ter, porque eles se baseiam, eles olham aquilo que está acostumado e não percebem se aquilo está dentro do regramento ou não, até mesmo se aquilo está sendo feito por médico ou não, aquele tipo de propaganda. Então, o antes e depois, primeira coisa você tem que ter o consentimento do paciente ou da família do paciente. Você precisa ter esse consentimento para que você possa divulgar essa imagem. Segundo, você tem que divulgar a imagem sempre com um caráter educativo. A gente não pode esquecer, por mais que a gente esteja focado na beleza, nós estamos falando de saúde. Então, o que ele está divulgando é saúde. Então, ele precisa divulgar sobre não só o resultado antes e depois, até porque ele não pode prometer resultado, mas ele tem que divulgar a capacidade técnica de se fazer aquilo, ele tem que orientar que aquilo é apenas uma sugestão do que ele pode fazer e não uma promessa de resultado. Ele tem que orientar e explicar que para chegar àquilo ali, a pessoa teve riscos, existem possibilidades de complicações. Então, ele precisa orientar, ou seja, a ideia de que poder divulgar o antes e depois é que você tenha um caráter orientativo e não pura e simplesmente um caráter arrecadatório. Quando eu digo arrecadatório, é arrecadar cliente, paciente e não a questão financeira, digamos assim. Mas ele tem que se preocupar com essa situação ao divulgar o antes e o depois. Saber que ele está falando de medicina, que ele está falando de saúde e que ele precisa ter esses cuidados. E o seu paciente, ou o seu cliente, ele tem o direito a saber exatamente o que está acontecendo e os resultados que ele pode ter podem não ser aquilo que ele está esperando. Então, ele não pode jamais vender a promessa de resultado. E você falou do consentimento. Esse consentimento seria por escrito, idealmente? O ideal é por escrito, porque se no dia da manhã tiver algum problema legal, vale o que está escrito. É claro que se houver outra forma de registro, registrar no prontuário, conversado com o paciente, ele autorizou, tiver o consentimento verbal, ele também é válido, mas em determinadas situações vai ser palavra contra palavra, né? Palavra contra palavra. Então, o ideal é que se tenha esse consentimento por escrito registrado, né? E quando a gente fala ali de um anúncio sensacionalista, né? É um termo que a gente vai olhar, ele parece um pouquinho abstrato. O senhor poderia dar exemplos do que seria um anúncio sensacionalista, por exemplo? Então, exatamente. É extremamente subjetivo o sensacionalista. Tudo que fica no bom senso, naquilo que você sabe da forma que você vai divulgar. Você não pode falar assim, eu sou o melhor da cidade que faz isso. Isso é sensacionalista, né? Uma coisa é você demonstrar que você faz bem feito. A outra coisa é você dizer que você é o melhor. Você fala assim, não, especialista em super não sei o quê, usa um termo
que não existe, ou seja, como que ele querendo dizer, olha, só eu sei fazer isso, então eu acabei de inventar um termo para mostrar que só eu posso fazer isso. Não pode. Né? Então, o sensacionalismo entra justamente no espírito do que ele está querendo transmitir. E quando você lê uma situação, você sabe que a pessoa está querendo transmitir uma capacidade muito privilegiada, que só ele pode fazer. Então, antigamente tinham alguns termos. Hoje, com essa nova resolução, eles até citam alguns termos que são termos superlativos, mas outros termos já caíram fora. Ou seja, porque a intenção não é você correr atrás de que termo pode e que termo não pode, mas é atrás da ideia daquilo que ele quer transmitir. Ou seja, ele dizer que é uma coisa que ele não é. Até mesmo, por exemplo, ele se dizer um especialista que ele não é. Dizer que ele tem uma capacidade de fazer uma coisa que ainda nem existe. Né? Então, são essas situações que a gente tem que cuidar. Ou seja, a gente tem que avaliar o espírito da palavra. Por mais subjetivo que ela pareça, quando a gente lê, é facilmente perceptível. Perfeito. Então, para o médico, ele cabe ter esse bom senso do que pode passar justamente do que ele está falando, que seria algo condizente com a realidade também. E algo mais Exatamente. para ir para o viés da venda pela venda e não da venda pela informação, como o senhor falou. Isso. Ele não pode dizer que ele é o único que faz isso, que ele é o melhor no que ele faz. Ele pode, de uma forma, transmitir, dizendo que ele é bom, que ele tem uma formação boa, mas não que a capacidade dele é única, que ele é privilegiado, que só ele faz aquilo. Né? É basicamente isso que a pessoa tem que se segurar e tem que controlar. E às vezes, quando a pessoa tem dúvida, não custa nada, justamente o CRM está lá para isso. Entra em contato, pergunta, tira essa dúvida, seja ele ou ele orientar aquela pessoa que é responsável pelo marketing dele para entrar em contato. Para divulgar qualquer atividade que ele faça como médico, ele tem que colocar CRM. E se ele for divulgar especialidade, área de atuação, ele precisa colocar o RQE. Por exemplo, fulano de tal, médico nefrologista. Aí ele tem que colocar o número do CRM e o número do RQE. Perfeito. Que é o registro de qualificação e especialidade, o RQE. Então, não fazendo isso já seria um problema também, passível ali de dar problema. Na realidade, assim, uma coisa que é bastante importante, eu acho que a gente deixar claro hoje, o CRM atualmente, o CRM atual, a gestão que está... Agora, a gente está com não é um projeto, na realidade é um ideal de acolhimento do colega. Então, assim, em hipótese alguma, a gente vai procurar pelo em ovo e muito menos pensar em alguma coisa de forma punitiva. Então, a primeira coisa que o médico precisa entender é que hoje esse CRM, ele está ali para acolher e para orientar. Então, assim, se a gente detectar algum erro, a primeira coisa que nós estamos fazendo hoje é orientar, é entrar em contato com o colega e até mesmo pedir para que ele tome essa proatividade, que ele entre em contato, porque a gente vai orientar. Não cabe ao CRM hoje, nos dias atuais, não cabe a gente como colega, nós somos colegas, dá bronca, fala assim, você está errado, né? Não, fala assim, o correto seria fazer isso, vamos fazer aquilo, porque todo mundo pode errar, todo mundo pode se equivocar, seja por esquecimento, seja por desconhecimento, apesar de que o desconhecimento não pode ser usado como pretexto. Poxa vida, nós moramos num país que existem tantas leis, tantas normas e tantas regras, que é muito difícil você lembrar de tudo. Então não custa nada a gente orientar e a gente explicar. E essa é a nossa intenção. Então a nossa intenção principal é orientar, explicar e para que ele possa fazer a melhor divulgação possível, porque a gente quer que o médico trabalhe e que ele tenha trabalho, também é claro, mas faça da forma correta e da forma ética. Então sempre a ideia é orientar, não é trazer o problema. O médico que vai ter problema é aquele médico que realmente estiver procurando problema. Conhece ali as normas, mas mesmo assim... Já foi orientado, já foi explicado, e que dá de ombros ou dá de costas para determinadas situações. Aí é outra história. E, Carlos, a gente teve, então, mudanças recentes, né? E como você falou, são muitas normas, muitas orientações diferentes. Quais você destacaria como as mais relevantes para o médico ficar de olho em relação a essas mudanças? Assim, eu acho que teve algumas mudanças que foram super positivas. Nós tivemos agora, em Natal, na semana passada, nos encontros dos Conselhos Regionais de Medicina junto com o Conselho Federal de Medicina. E eu lembro que no momento que eu tomei a palavra, eu elogiei bastante os
os responsáveis por essa mudança, porque as mudanças foram em grande parte positivas. Ou seja, hoje o médico realmente ele pode divulgar seu trabalho e a gente quer e acha que o médico deve divulgar o seu trabalho. Então, as mudanças que tiveram principais foram todas elas positivas, em você poder divulgar aquilo que você faz, divulgar a tua área de atuação, inclusive a divulgar antes e depois, divulgar equipamentos, desde que você coloque dentro ali também aquilo que está dentro do que a Anvisa permite que faça e que se divulgue, né? Desde que você não esteja sendo exagerado, sendo superlativo na sua divulgação, mas, poxa, se você tem determinado equipamento, você pode divulgar aquele equipamento constando todas as limitações que ele tem, as regras, as classificações, tudo dentro do regulamento. Então, eu acho que essas mudanças são boas porque o médico precisa divulgar o seu trabalho. Então, eu acho que as principais modificações foram positivas, e principalmente em relação à segurança do paciente. Mas o médico ele pode divulgar o trabalho que ele faz. Se ele for especialista, ele tem que divulgar a especialidade dele, o registro de qualificação dele, o conselho regional. Mas se ele não for especialista, ele não vai estar proibido de divulgar. Mas vai estar claro, ele precisa deixar claro na divulgação que ele não é especialista, que ele trabalha com aquilo, né? Mas que ele não é especialista. Então, abre oportunidade para que as pessoas possam mostrar seu trabalho, mas coloca as limitações para que seja tudo dentro de uma norma ética, para que o paciente se sinta seguro. Que é ideal, sempre o foco da medicina vai ser o paciente, né? Hoje o pessoal gosta de usar muito o termo cliente, né? Seja cliente, eu sou mais das antigas, mas independente disso, o foco é a saúde do paciente, é a saúde do cidadão, né? Por mais piegas às vezes que possa parecer usar esse termo cidadão, mas na realidade é a pessoa, é a saúde do indivíduo, que eu acho que é o mais importante sempre. Então, a gente falou um pouquinho sobre a importância de prezar pelo bom senso, né? Evitar o sensacionalismo. Quais outras orientações e dicas o senhor daria, então, para o médico que está ali querendo começar a fazer um marketing médico mais eficiente, mas ainda assim ético? Então, eu acho que vale muito a pena sempre uma boa leitura, porque como ele realmente é uma coisa grande, essa nova resolução, nessa nova resolução, para que ele tenha uma ideia do que pode ou não pode. Tirar dúvidas com o conselho, entrar em contato. Hoje é muito fácil ele ligar para o Conselho Regional de Medicina, é muito fácil ele entrar em contato por e-mail, e as pessoas, hoje a gente retorna, a gente procura retornar. Pode faltar perna às vezes, pode faltar recursos humanos para isso, mas dentro da possibilidade do CRM sempre vai estar dando retorno, inclusive marcando reunião, ele pode procurar fisicamente o CRM. Hoje nós temos uma comissão de acolhimento. Então a primeira situação assim, é ele procurar. É claro que muitas vezes ele pode dizer, mas é fácil falar, eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as coisas. Então assim, o que ele precisa é ter, primeira coisa, basear bom senso, e ele tem que ter o conhecimento básico. Aí é a obrigação dele conhecer o Código de Ética Médica e as resoluções de propaganda. Mas cuidar para ele não divulgar coisas que ele não possa comprovar, ele não pode. Se ele não tem título de especialista, se ele não é especialista em determinada área, se ele não tem determinada capacitação técnica, não divulgue. Não faça, né? Dentro do teu consultório, se você sente seguro para você fazer, pode fazer, não tem problema nenhum, porque a lei te permite isso, mas não te permite divulgar uma coisa que você não está capacitado a demonstrar, para evitar, no dia da manhã, incertezas ou inseguranças, para que, de repente, todo mundo comece a fazer isso. Então, se você não é especialista e você não tem a capacidade de comprovar aquilo, não o faça. Se você se acha capacitado para fazer, quer divulgar, divulgue, mas de uma forma responsável, dizendo os prós e os contras daquilo que você está divulgando. E você tem que deixar claro que você não é especialista, né? Hoje tem aquela norma que você tem que colocar em caixa alta lá, em negrito, dizendo não especialista. Então esses cuidados tem que ter. E quando você for fazer antes e depois, que hoje todo mundo quer vender beleza, né? E isso que a gente tem que cuidar, a gente tem que vender saúde. Quer vender a beleza, coloque a beleza dentro do contexto da saúde, né? Então coloque aquilo que você, antes e depois, dizendo os recursos, os meios que precisa para isso, os riscos e complicações que podem acontecer com isso, né?